A paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje a lição 3 do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. O nosso texto áureo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. O nosso texto bíblico base para esta lição é Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumpri. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então esse é o nosso texto bíblico, que servirá de base para a explanação de toda esta lição, dividido em 3 pontos principais. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei, o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito, e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus no Sermão do Monte. Podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. O nosso primeiro ponto desta lição vai tratar: Jesus cumpriu toda a lei. É importante você saber disso. Jesus não foi contra a lei, Jesus não destruiu a lei, mas Jesus se torna de fato um cumpridor da lei. Isso é muito bom, para nós como servos do Senhor Jesus. Então termos esse entendimento em relação à lei e também o Evangelho, não é? O compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, o seu propósito nunca foi o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem, como está escrito em Mateus 5,17, revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousaria ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Não é interessante isso? Jesus, ele estava iniciando o seu ministério, um novo pensar, uma nova visão, do reino de Deus. É claro que ele toma como base a lei. E essa lei serve, é claro, de fundamento, de alicerce, para que Jesus pudesse explanar, fazer essa explanação completa para os seus discípulos e que serve para nós, como nós temos aí no Sermão do Monte, um dos mais belos sermões já pregado, onde Jesus faz sempre essa diferença, não é, entre a letra, principalmente, e como deveria ser observado a lei agora. Amém? Vamos em frente.
Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos, né? Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça, conforme que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus, né? Naquela época, os mestres estavam com um sentido totalmente diferente da lei. Então, Jesus estava devolvendo esse sentido real da lei. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Você pode estar vendo isso em Marcos 7, versículos 5 a 13. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostra que essa revelação ela é progressiva para a perfeição, não é retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como também ensinou o salmista no Salmo 1, né? Um dos salmos bem conhecidos nos versículos 2 e 3. Então, Jesus não veio destruir a lei. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até ao máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Então Jesus estava tomando como base o que era ensinado aos antigos e agora ele está dando uma versão melhor, mais compreensível, que deve trabalhar não apenas o exterior, mas o interior do homem. Glória a Deus. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escrito aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Então, o que nós entendemos aqui? Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-lo. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra a carta aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 7 a 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como paidagogos, do grego, isto é, um pedagogo, um guia, que nos levou a Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 24. O exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava a sua completude
por meio de uma tríplice divisão, chamada de lei moral, lei cerimonial e lei judicial. A lei moral, ela envolve os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 21 a 17. A lei cerimonial se refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Você pode estar vendo isso a partir do Êxodo capítulo 25 e do versículo 1 em diante, né? E também você vai ver o livro de Levítico, que se refere a essa parte litúrgica do povo judeu. E a lei judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais, né, e também sociais, conforme está expresso em Êxodo 21, a partir do versículo 1. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que, por isso, seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento em Gálatas capítulo 2, versículo 16, também você pode encontrar em Tito 3, versículo 5. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo vivo caminho para se chegar a Deus. Conforme João 14, versículo 6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, de fato, é o caminho que conduz a Deus. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo, conforme Romanos 5, diz que agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei e a verdade no Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelos méritos da obra de Cristo, conforme Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, você vai ver que Jesus, de fato, ele morre em nosso lugar, nós não teríamos nenhuma condições de sermos absolvidos diante do tribunal de Deus, mas Jesus, ele vai ali para nos substituir e nós só precisamos acreditar nele, confiar nele, para de fato vivermos essa salvação. Amém? Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte. Ou seja, de um código exterior, de normas para um código interior. O que nós estamos vendo é que a palavra de Deus, ela visa trabalhar no interior de cada pessoa. Não devemos nos preocupar apenas com as normas externas, né? Mas sermos de fato transformados pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. E dinamizando na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Não é? Você pode estar lendo aí Romanos capítulo 8, versículo 2, 1 Carta aos Coríntios 15, versículo 45, e também 1 Carta a Timóteo 1, versículo 5. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão, mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor, opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente
o verdadeiro sentido da lei. Glória a Deus. Passaremos agora para o terceiro tópico da nossa lição, que vai tratar a justiça do reino de Deus. Quem é o grande no reino de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo, o cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa, concede-nos graça e verdade, conforme João capítulo 1, versículo 16 e 17. A justiça no reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseado no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. Por exemplo, o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Ele dizia que conhecia a lei, que cumpria desde a sua meninice. O fariseu, que por meio da sua justiça própria, achava-se melhor do que o publicano, não é? Que era considerado por ele um pecador. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo, conforme está registrado em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial, legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ou melhor, é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Leia Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2. Vamos para a conclusão da nossa lição. Jesus não veio para destruir a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe